bom dia. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste novo dia. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer preocupação e antes mesmo de pensar em tudo o que precisa fazer hoje, eu quero convidar você a aquietar o seu coração na presença de Deus. Respire fundo por um instante. Entregue este momento ao Senhor, porque talvez você tenha acordado carregando dúvidas. Talvez exista uma decisão importante pela frente. Talvez exista uma situação que está ocupando seus pensamentos há dias. Talvez você esteja tentando encontrar respostas para algo que ainda não consegue compreender. E quanto mais tenta resolver sozinho, mais confuso tudo parece ficar. Mas nesta manhã Deus quer lembrar você de uma verdade poderosa através de Provérbios 3:5-6. A palavra do Senhor diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Que promessa extraordinária! Que direção maravilhosa para começarmos este dia. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não apenas uma parte. Não apenas quando as coisas estão dando certo. Não apenas quando você entende o que está acontecendo, mas de todo o coração. Porque a verdadeira confiança não nasce quando temos todas as respostas. A verdadeira confiança nasce quando escolhemos acreditar em Deus, mesmo sem compreender tudo. E essa talvez seja uma das maiores dificuldades da vida. Nós gostamos de entender, gostamos de controlar, gostamos de saber exatamente o que vai acontecer, gostamos de enxergar cada passo antes de caminhar. Mas Deus muitas vezes nos convida a andar pela fé. Nos convida a confiar antes de ver. Nos convida a acreditar antes de entender. Nos convida a seguir em frente mesmo quando ainda não temos todas as respostas. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez exista uma porta que ainda não se abriu. Talvez exista uma resposta que ainda não chegou. Talvez exista um caminho que parece incerto. Mas Deus continua no controle. O Senhor não perdeu o comando da sua história. Ele continua vendo aquilo que você não consegue ver. Ele continua preparando aquilo que você ainda não consegue enxergar. Ele continua trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Muitas vezes olhamos apenas para o presente, mas Deus vê o futuro. Nós vemos um único capítulo. Deus vê toda a história. Nós vemos obstáculos. Deus vê oportunidades. Nós vemos limitações. Deus vê possibilidades. Por isso a palavra nos ensina a não confiar apenas no nosso próprio entendimento. Porque nossa visão é limitada. Nossos pensamentos são limitados. Nossa compreensão é limitada. Mas a sabedoria de Deus não tem limites. O conhecimento de Deus não tem limites. O poder de Deus não tem limites. E quando entregamos nossos caminhos ao Senhor, passamos a caminhar com mais paz. Não porque entendemos tudo, mas porque sabemos que Deus entende. Não porque temos todas as respostas, mas porque sabemos que Deus tem. Não porque controlamos o futuro, mas porque sabemos que o futuro está nas mãos do Senhor. Talvez hoje você esteja preocupado com algo específico. Talvez exista uma decisão que precisa tomar. Talvez exista uma preocupação relacionada à sua família. Talvez exista uma questão financeira. Talvez exista um problema profissional. Talvez exista algo que esteja roubando sua tranquilidade. Mas nesta manhã Deus está dizendo: confie em mim. Entregue seus caminhos a mim. Reconheça minha presença em cada área da sua vida, e eu guiarei seus passos. Pai amado, nesta manhã nós nos colocamos diante da tua presença. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma oportunidade de buscar o Senhor. Obrigado porque a tua misericórdia se renovou sobre nós nesta manhã. Senhor, nós entregamos diante de ti tudo aquilo que está ocupando nosso coração. Entregamos nossas dúvidas. Entregamos nossas preocupações. Entregamos nossas decisões. Entregamos nossos caminhos. Ajuda-nos a confiar mais em ti. Ajuda-nos a depender mais da tua direção. Ajuda-nos a não viver guiados pelo medo. Ajuda-nos a não viver dominados pela ansiedade.
mas ensina-nos a caminhar pela fé. Que neste dia possamos lembrar das Tuas promessas. Que neste dia possamos reconhecer a Tua presença. Que neste dia possamos confiar que o Senhor está guiando cada passo da nossa caminhada. Nós entregamos nosso coração em Tuas mãos. Nós entregamos nossos planos em Tuas mãos. E declaramos pela fé que confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Esquirmilos. Agora eu quero falar sobre algo que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Os momentos em que não entendemos o que Deus está fazendo. Os momentos em que oramos e a resposta parece demorar. Os momentos em que olhamos para frente e não conseguimos enxergar claramente o caminho. Talvez você esteja vivendo exatamente uma fase assim. Talvez exista uma situação que você tenha apresentado diante de Deus há muito tempo. Talvez exista uma resposta que ainda não chegou. Talvez exista uma porta que continua fechada. Talvez exista uma mudança que você deseja ver acontecer. E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece continuar esperando. Nessas horas, surge a tentação de confiar apenas na nossa própria lógica. Tentamos resolver tudo sozinhos. Tentamos controlar situações que estão além das nossas forças. Tentamos encontrar respostas para perguntas que apenas Deus pode responder. Mas é exatamente aqui que Provérbios 3 nos traz uma orientação tão importante. A palavra diz: não se apoie em seu próprio entendimento. Isso não significa abandonar a sabedoria. Não significa deixar de pensar. Não significa agir sem responsabilidade. Significa reconhecer que existem coisas que enxergamos apenas parcialmente. Existem situações que compreendemos apenas em parte. Existem caminhos que só Deus consegue ver completamente. Imagine alguém caminhando por uma estrada cercada por montanhas. Essa pessoa consegue enxergar apenas alguns metros à frente. Mas alguém observando tudo do alto consegue ver o percurso inteiro. Assim acontece conosco. Nós vemos apenas uma pequena parte da jornada, mas Deus vê o caminho completo. Ele conhece aquilo que aconteceu ontem, conhece aquilo que está acontecendo hoje e conhece aquilo que acontecerá amanhã. Por isso podemos confiar nele, porque Deus nunca é surpreendido. Nada foge do seu controle, nada escapa da sua atenção. Talvez você esteja preocupado porque não sabe o que fazer, mas Deus sabe. Talvez esteja enfrentando uma situação que parece confusa, mas Deus enxerga perfeitamente cada detalhe. Talvez você não consiga entender por que algumas coisas aconteceram, mas Deus continua conduzindo sua história. Muitas vezes, olhando para trás, percebemos isso claramente. Situações que pareciam negativas acabaram nos protegendo. Portas que se fecharam evitaram problemas maiores. Esperas que pareciam dolorosas prepararam bênçãos melhores. Caminhos que não entendíamos acabaram nos conduzindo exatamente para onde precisávamos estar. E isso acontece porque Deus trabalha além daquilo que conseguimos enxergar. Enquanto nós vemos o momento, Ele vê o propósito. Enquanto nós vemos a dificuldade, Ele vê o crescimento. Enquanto nós vemos a espera, Ele vê a preparação. Por isso, não permita que a falta de respostas roube sua paz. Não permita que as incertezas dominem seu coração. Não permita que a ansiedade tome o lugar da confiança. Deus continua guiando sua vida, mesmo quando você não percebe, mesmo quando não entende, mesmo quando não vê resultados imediatos. O Senhor continua trabalhando, e aquilo que Ele está construindo será muito maior do que aquilo que você consegue imaginar hoje. Pai amado, nesta manhã nós entregamos diante de Ti todas as situações que ainda não compreendemos. Entregamos nossas dúvidas. Entregamos nossas perguntas. Entregamos aquilo que tem gerado ansiedade dentro do nosso coração. Senhor, ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ajuda-nos a permanecer firmes mesmo quando as respostas demoram. Ajuda-nos a lembrar que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E os Teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Pai, aumenta nossa fé. Fortalece nossa confiança. Ensina-nos a descansar na certeza de que o Senhor continua trabalhando por nós. Quando surgirem dúvidas,
lembra-nos das tuas promessas. Quando surgirem medos, lembra-nos da tua presença. Quando surgirem incertezas, lembra-nos da tua fidelidade. Que possamos atravessar este dia confiando não apenas naquilo que vemos, mas principalmente naquilo que o Senhor está fazendo nos bastidores da nossa vida. Porque sabemos que o Senhor é bom, sabemos que o Senhor é fiel, e sabemos que o Senhor continua guiando nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre as decisões que tomamos ao longo da vida. Porque muitas vezes não são os grandes acontecimentos que definem nosso futuro. São as pequenas escolhas feitas todos os dias. As palavras que falamos. As atitudes que tomamos. Os caminhos que escolhemos seguir. E é exatamente por isso que a promessa de Provérbios 3:5-6 é tão importante. A palavra de Deus não diz apenas para confiarmos no Senhor. Ela também nos ensina a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Em todos os caminhos. Não apenas nos momentos difíceis. Não apenas quando precisamos de ajuda. Mas em todas as áreas da vida. No trabalho, na família, nas finanças, nos relacionamentos, nas decisões importantes, nas escolhas simples do dia a dia. Porque Deus deseja participar da nossa caminhada. Ele deseja nos orientar. Deseja nos mostrar a direção correta. Deseja nos livrar de caminhos que poderiam nos trazer sofrimento. Deseja conduzir nossos passos para aquilo que preparou para nós. Talvez você esteja diante de uma decisão importante neste momento. Talvez exista uma escolha que precisa fazer. Talvez esteja buscando direção para uma situação específica. Talvez esteja pedindo sabedoria para resolver um problema. Talvez esteja tentando entender qual caminho seguir. E nesta manhã Deus quer lembrar você de algo precioso. Você não precisa caminhar sozinho. Você não precisa tomar decisões apenas baseado na sua própria força. Você pode buscar a direção do Senhor. Você pode pedir sabedoria. Você pode apresentar cada escolha diante de Deus. E quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. Passamos a enxergar as situações de maneira diferente. Passamos a agir com mais prudência. Passamos a ouvir mais a voz de Deus. Passamos a perceber portas que Ele abre e caminhos que Ele fecha. Muitas vezes queremos que Deus apenas abençoe nossos planos. Mas o Senhor deseja algo ainda melhor. Ele deseja guiar os nossos planos. Porque nem tudo aquilo que parece bom é realmente o melhor para nós. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem toda oportunidade nos levará ao propósito correto. Por isso precisamos de discernimento. Precisamos da direção do Espírito Santo. Precisamos aprender a buscar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. Quando fazemos isso, evitamos muitos sofrimentos desnecessários e começamos a caminhar com mais segurança, porque sabemos que não estamos apenas seguindo nossos impulsos. Estamos seguindo a direção daquele que conhece o futuro. Talvez olhando para trás você já tenha percebido momentos em que Deus tentou direcionar seus passos. Talvez através de uma palavra. Talvez através de uma oração. Talvez através de uma circunstância. Talvez através de uma porta que se fechou. Naquele momento você não entendeu, mas depois percebeu que Deus estava cuidando de você. É assim que o Senhor trabalha. Ele guia, Ele protege, Ele direciona, Ele corrige, Ele abre caminhos. E Ele continua fazendo isso hoje. Por isso, antes de tomar qualquer decisão importante, apresente tudo diante de Deus. Ore, busque sabedoria. Peça direção, porque a vontade de Deus sempre será mais segura do que qualquer plano construído apenas pela nossa própria compreensão. Pai amado, nesta manhã nós entregamos diante de Ti todas as decisões que precisamos tomar. Entregamos nossos caminhos. Entregamos nossos planos. Entregamos nossos projetos. Entregamos tudo aquilo que ocupa nossos pensamentos. Senhor, guia nossos passos. Mostra-nos a direção correta. Ajuda-nos a reconhecer a Tua voz. Ajuda-nos a perceber a Tua orientação.
Ajuda-nos a não agir movidos pela pressa, pelo medo ou pela ansiedade. Pai, concede-nos sabedoria para fazer escolhas corretas. Concede-nos discernimento para identificar aquilo que vem de Ti. Concede-nos prudência para esperar quando for necessário esperar. Que nossas decisões sejam conduzidas pela Tua vontade. Que confiada de emelossos, que nossos caminhos sejam alinhados com os Teus propósitos. Que possamos viver este dia buscando a Tua direção acima de tudo. Porque sabemos que o Senhor vê aquilo que não conseguimos ver. Sabemos que o Senhor conhece aquilo que ainda não conhecemos. E sabemos que os Teus caminhos são sempre melhores do que os nossos. Por isso colocamos nossa confiança em Ti. E entregamos completamente nossos passos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar você a apresentar diante de Deus uma das áreas mais importantes da sua vida. Sua família. Porque muitas vezes tomamos decisões que afetam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que amamos. Nossos filhos. Nosso cônjuge, nossos pais, nossos irmãos, as pessoas que caminham ao nosso lado. E é por isso que precisamos tanto da direção de Deus. Talvez você esteja preocupado com alguém da sua família neste momento. Talvez exista um filho que precisa tomar decisões importantes. Talvez exista uma filha enfrentando dificuldades. Talvez exista um casamento precisando de fortalecimento. Talvez exista alguém que você ama e que está passando por um momento complicado. E como seria bom se pudéssemos controlar tudo. Como seria bom se pudéssemos proteger aqueles que amamos de toda dor. Como seria bom se pudéssemos resolver todos os problemas das pessoas que fazem parte da nossa vida. Mas não podemos. Existem situações que estão além das nossas forças. Existem caminhos que não conseguimos controlar. Existem decisões que pertencem a outras pessoas. E é exatamente nesses momentos que precisamos confiar ainda mais em Deus. Porque aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus pode fazer. Aquilo que nós não conseguimos enxergar, Deus vê. Aquilo que está além do nosso alcance, continua debaixo do controle do Senhor. Talvez você tenha passado noites preocupado com alguém da sua família. Talvez tenha derramado lágrimas em oração. Talvez tenha pedido a Deus uma resposta, uma mudança ou uma intervenção. E nesta manhã, eu quero lembrar você de que nenhuma oração feita com fé é desperdiçada. Deus ouve. Deus vê. Deus conhece cada detalhe. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, o Senhor continua trabalhando. Enquanto você ora, Deus age. Enquanto você espera, Deus prepara caminhos. Enquanto você confia, Deus continua movendo circunstâncias. Por isso, não desista de interceder. Não desista de acreditar. Não desista de apresentar sua família diante do Senhor. Provérbios nos ensina a reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. E isso inclui nossa casa. Inclui nossos relacionamentos. Inclui nossas preocupações com aqueles que amamos. Quando entregamos nossa família nas mãos de Deus, deixamos de carregar sozinhos um peso que nunca foi nosso. Passamos a descansar na certeza de que existe um Pai Celestial cuidando daqueles que amamos ainda melhor do que nós mesmos. Talvez existam relacionamentos que precisam ser restaurados. Talvez existam feridas que precisam ser curadas. Talvez existam conversas que precisam acontecer. Talvez existam situações que parecem difíceis de resolver. Mas Deus continua sendo especialista em restaurar aquilo que parece impossível. Ele continua transformando corações. Continua reconstruindo lares. Continua trazendo paz onde existe conflito. Continua trazendo esperança onde existe sofrimento. Pai amado, nesta manhã nós colocamos diante de Ti nossas famílias. Colocamos diante de Ti nosso lar. Colocamos diante de Ti aqueles que amamos. O Senhor conhece cada nome. Conhece cada necessidade. Conhece cada preocupação que carregamos em nosso coração. Por isso entregamos tudo em Tuas mãos. Senhor, guia os passos da nossa família. Guia as decisões dos nossos filhos. Guia os caminhos daqueles que amamos. Protege-os de escolhas erradas. Protege-os dos perigos visíveis e invisíveis.
Protege-os de todo mal. Pai, visita os lares que precisam de paz. Visita os relacionamentos que precisam de restauração. Visita aqueles que estão sofrendo. Visita aqueles que estão desanimados. Visita aqueles que estão enfrentando lutas que ninguém conhece. Que a tua presença alcance cada coração. Que o teu amor transforme cada vida. Que a tua sabedoria conduza cada decisão. Senhor, ajuda-nos a confiar mais em Ti quando pensamos na nossa família. Ajuda-nos a entregar nossos medos. Ajuda-nos a entregar nossas preocupações. Ajuda-nos a descansar na certeza de que o Senhor continua cuidando de cada detalhe, porque sabemos que os Teus planos são perfeitos. Sabemos que os Teus caminhos são melhores do que os nossos. E sabemos que quando colocamos nossa casa em Tuas mãos, estamos entregando aquilo que temos de mais precioso ao melhor cuidador que existe. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero falar sobre uma área da vida onde muitas pessoas têm dificuldade de confiar completamente em Deus. O futuro. Os planos que ainda não aconteceram. Os sonhos que ainda não se realizaram. As oportunidades que ainda não chegaram. Porque é fácil confiar quando conseguimos enxergar o próximo passo. Mas a fé é colocada à prova quando não sabemos exatamente o que virá pela frente. Talvez você esteja vivendo esse tipo de situação. Talvez existam perguntas sem respostas. Talvez existam metas que parecem distantes. Talvez exista uma mudança que você deseja muito, mas que ainda não aconteceu. Talvez você esteja preocupado com suas finanças. Talvez esteja preocupado com seu trabalho. Talvez esteja preocupado com aquilo que acontecerá nos próximos meses. E é exatamente nesses momentos que Provérbios 3:5-6 se torna tão importante. A palavra de Deus não diz para confiarmos apenas quando entendemos tudo. Ela nos chama a confiar de todo o coração. Isso significa entregar o presente. Mas também significa entregar o futuro. Significa acreditar que Deus está conduzindo nossa história, mesmo quando não conseguimos enxergar o destino final. Muitas vezes queremos saber exatamente como tudo acontecerá. Queremos garantias. Queremos previsões. Queremos respostas imediatas. Mas Deus normalmente nos convida a caminhar um passo de cada vez. Ele ilumina o caminho conforme avançamos. Ele mostra a direção conforme confiamos. Ele abre portas no momento certo. Ele fecha portas que poderiam nos afastar do propósito que preparou para nós. Talvez olhando para trás você perceba que algumas coisas aconteceram de maneira muito diferente do que havia planejado. E mesmo assim Deus cuidou de tudo. Talvez existam bênçãos que chegaram por caminhos que você jamais imaginaria. Talvez existam livramentos que você só compreendeu anos depois. Talvez existam respostas que vieram de formas completamente inesperadas. Isso acontece porque Deus não trabalha apenas dentro dos nossos planos. Ele trabalha acima deles. Ele vê aquilo que não vemos. Ele conhece aquilo que não conhecemos. Ele prepara aquilo que ainda não conseguimos imaginar. Por isso, não permita que a ansiedade pelo futuro roube a paz deste dia. Não permita que as preocupações dominem sua mente. Não permita que o medo impeça você de avançar. Continue caminhando. Continue orando. Continue trabalhando. Continue confiando. Porque Deus continua guiando seus passos. Talvez o caminho pareça longo, mas Deus está conduzindo você. Talvez o processo pareça difícil, mas Deus está fortalecendo você. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, mas Deus continua trabalhando. E aquilo que Ele preparou será revelado no tempo certo. Além do futuro, muitos de nós carregamos preocupações relacionadas ao trabalho e às finanças. Vivemos em um mundo cheio de responsabilidades, contas para pagar, compromissos para cumprir, metas para alcançar. E tudo isso pode gerar preocupação. Mas Deus não deseja que você viva dominado pela ansiedade. Ele deseja que você viva guiado pela confiança. Isso não significa deixar de agir. Não significa abandonar responsabilidades. Significa fazer sua parte e confiar que Deus fará aquilo que está além da sua capacidade.
Significa trabalhar com dedicação e descansar no cuidado do Senhor. Significa planejar com sabedoria e entregar os resultados nas mãos de Deus. Pai amado, nesta manhã nós colocamos diante de Ti nosso futuro. Colocamos diante de Ti nossos sonhos. Colocamos diante de Ti nossos projetos. Colocamos diante de Ti nosso trabalho e nossas finanças. O Senhor conhece cada necessidade. Conhece cada preocupação. Conhece cada desafio que enfrentamos. Por isso entregamos tudo em Tuas mãos. Senhor, guia nossos passos. Mostra-nos o caminho correto. Abre as portas certas. Fecha aquelas que não vêm de Ti. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não conseguimos enxergar tudo claramente. Pai, abençoa nosso trabalho. Abençoa nossos esforços. Abençoa tudo aquilo que realizarmos neste dia. Concede sabedoria para administrar recursos. Concede discernimento para tomar decisões. Concede direção para cada escolha importante. Que nunca nos falte a confiança em Tua fidelidade. E constrares mundo. Que nunca nos falte a certeza de que o Senhor continua cuidando de nós. Porque sabemos que os Teus planos são melhores. Sabemos que os Teus caminhos são perfeitos. E sabemos que quando colocamos nossa vida em Tuas mãos, estamos caminhando na direção certa. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final desta oração da manhã. E antes de encerrarmos este momento na presença de Deus, eu quero que você guarde uma verdade muito especial em seu coração. Você não precisa caminhar sozinho. Você não precisa carregar o peso de todas as decisões. Você não precisa tentar controlar tudo o que acontece ao seu redor. Existe um Deus que conhece o caminho. Existe um Deus que vê aquilo que você ainda não consegue ver. Existe um Deus que está guiando seus passos. Ao longo desta oração, nós lembramos da promessa de Provérbios 3:5-6. Confiar no Senhor de todo o coração. Não nos apoiar apenas no nosso próprio entendimento. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. E permitir que Ele endireite nossas veredas. Que promessa maravilhosa para começar este dia. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez algumas dúvidas continuem existindo. Talvez alguns desafios ainda estejam diante de você. Mas agora você pode seguir em frente com mais paz. Porque sabe que Deus está no controle. Porque sabe que Deus está guiando sua vida. Porque sabe que Deus continua trabalhando mesmo quando você não consegue enxergar. Talvez este dia traga decisões importantes. Talvez traga oportunidades. Talvez traga desafios. Talvez traga surpresas que você ainda não imagina. Mas qualquer que seja a situação, lembre-se desta verdade. Deus está conduzindo seus passos. Quando surgir uma dúvida, busque a direção do Senhor. Quando surgir uma preocupação, entregue-a ao Senhor. Quando surgir uma decisão difícil, apresente-a ao Senhor. Quando surgir o medo, lembre-se das promessas do Senhor. Porque a confiança em Deus produz paz. A confiança em Deus produz segurança. A confiança em Deus fortalece o coração. Não porque sabemos tudo o que vai acontecer, mas porque sabemos quem está conduzindo nossa caminhada. Talvez existam sonhos que você ainda espera realizar. Talvez existam promessas pelas quais continua orando. Talvez existam objetivos que parecem distantes. Não desista. Continue caminhando. Continue confiando. Continue entregando seus caminhos ao Senhor. O Deus que guiou você até aqui continuará guiando daqui para frente. O Deus que abriu portas no passado continua sendo poderoso para abrir novas portas. O Deus que sustentou você nas batalhas anteriores continuará sustentando você nas próximas. Sua fidelidade não mudou. Seu amor não mudou. Seu cuidado não mudou. Pai amado, nós te agradecemos por este momento de oração. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos lembrou que podemos confiar em ti de todo o nosso coração. Obrigado porque o Senhor continua guiando nossos passos. Obrigado porque o Senhor continua dirigindo nossos caminhos. Pai, nós entregamos completamente este novo dia em tuas mãos. Entregamos nossos pensamentos. Entregamos nossas decisões.
Entregamos nossos planos. Entregamos nossos sonhos. Entregamos nosso trabalho. Entregamos nossa família. Entregamos nosso futuro. Que tudo seja conduzido pela Tua vontade. Vai à nossa frente neste dia. Mostra-nos o caminho correto. Dá-nos sabedoria para cada escolha. Dá-nos discernimento para cada decisão. Dá-nos força para enfrentar os desafios. Dá-nos paz para não sermos dominados pela ansiedade. Senhor, guarda nossa entrada e nossa saída. Protege nossa vida. Protege nossa casa. Protege nossa família. Livra-nos de todo mal. Que a Tua mão esteja sobre nós em cada momento deste dia. Pai, abençoa cada pessoa que participou desta oração. Abençoa cada lar representado aqui. Abençoa aqueles que estão enfrentando lutas. Abençoa aqueles que estão tomando decisões importantes. Abençoa aqueles que precisam de direção. Abençoa aqueles que estão esperando respostas. Que todos possam sentir a Tua presença e experimentar o Teu cuidado. E quando este dia terminar, que possamos olhar para trás e reconhecer que o Senhor esteve conosco em cada passo da caminhada. Nós confiamos em Ti. Nós descansamos em Ti. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos e declaramos pela fé: eu confio em Deus e Ele guiar meus passos. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração abençoou sua vida, escreva nos comentários: eu confio em Deus e Ele guiará meus passos. E apresente também o seu pedido de oração. Que Deus abençoe sua vida, sua família e todas as suas decisões. Que o Senhor conduza seus caminhos e ilumine cada passo da sua jornada. Tenha um dia abençoado, cheio de paz, sabedoria e confiança no Senhor.